Rapaziada, acabou de terminar Vasco 0, Fluminense 0. Vambora para mais um pós-jogo, vambora mais uma vez falar desse clássico, oitava partida que o Vasco enfrenta o Fluminense, não consegue uma vitória, um jejum, né, como a gente vem sempre falando, ou aliás, falou durante toda essa semana, que já perdura quase 4 anos. Pensar por dois lados, que eu acho muito importante. Pelo lado, com relação a diferença entre as equipes, comparação entre Vasco e Fluminense, comparação entre um time que veio de uma goleada da Libertadores em cima do River Plate para um time que foi derrotado para o Bahia em São Januário, um time que hoje é o melhor time do Brasil, na minha opinião, que desempenha o melhor futebol, um time que vai disputar título brasileiro, um time que vai disputar título da Libertadores, um time que vai disputar título da Copa do Brasil. Esse é o Fluminense, enquanto o Vasco é um clube que está apenas disputando o Campeonato Brasileiro e não é cotado, nem sequer, na minha opinião, hoje, diante daquilo que eu estou olhando, um time que chega ali na Libertadores. Hoje o Vasco não é mais essa equipe. Então, olhando por esse lado, um empate é bom. O Vasco enfrentando uma grande equipe, o Vasco enfrentando um grande time, o Vasco não sendo um grande time, pelo menos nesse momento, o empate é bom. 0-0, um ponto para cada. O Vasco com seus 5 pontos em 12 disputados não é tão ruim. Mas aí a gente vai para outro lado. A gente vai e se pergunta: Lucas, você gostou? E a pergunta que eu faço para você, inscrito do canal: você aí, gostou? Minha resposta é não. Não gostei. Não gostei por vários motivos. Não gostei por vários aspectos. Não gostei porque hoje o Vasco tem 5 pontos conquistados em 12 e isso pelo menos me preocupa. O Vasco com desempenho semelhante a esse vai ficar complicado. Então são situações que realmente me trazem certa preocupação. Além disso também, o Vasco começou novamente a partida vencendo pelo placar de 1-0. Em menos de um minuto do jogo, o Vasco já conseguiu abrir o placar e o Vasco se negou a jogar, o que é algo que de fato, volto a repetir, gente, me preocupa, me desespera, porque é um cenário que se repete. Assim como aconteceu contra o Palmeiras, repetiu agora contra o Atlético Mineiro, se repetiu também contra o Atlético Mineiro e agora se repete contra o Fluminense. Até quando o Vasco, quando estiver na frente do placar, vai parar de jogar, vai entregar a bola no adversário e esperar ele fazer o gol. Porque hoje é muito difícil você se segurar e o Vasco está vendo isso. O Vasco se segura e não consegue deixar de tomar gol. Aconteceu contra o Atlético, aconteceu contra o Palmeiras e hoje se repetiu contra o Fluminense. E além do mais, além de ter se negado a jogar, além de ter aberto o placar e ter entregado a posse nas mãos do Fluminense, algo que me preocupa, não me preocupa em si, mas me chateia e é ruim de ver, é a gente assistir um jogo sem perspectiva de vitória. Eu, como torcedor vascaíno, eu assisti muito isso nesses últimos anos e eu estava cansado. Quando o Vasco enfrentou o Atlético Mineiro e venceu por 2-1, quando o Vasco enfrentou o Palmeiras, a minha humilde cabeça, meu humilde pensamento, minha pequena cabecinha, ela começava a pensar assim: poxa, a gente vai ter um time que compete, porque esse era o ditado falado internamente. A gente vai ter um time que vai chegar contra grandes elencos e vai disputar cara a cara. Hoje, contra o Fluminense, a gente não viu isso. Hoje, com todo respeito, a fala, o diálogo que tanto Paulo Brax quanto o Barbieri, quanto os outros dirigentes aí do Vasco falaram, que o Vasco seria um time que iria competir, hoje o Vasco não competiu. Hoje o Vasco passou muito longe o time que entrou no Maracanã para competir. Hoje o Vasco deixou de competir, entregou a posse nas mãos do Fluminense e viu o Fluminense jogar. Hoje, os atletas do Vasco pagaram um pouquinho mais caro e assistiram uma aula de futebol dentro de campo. Pois foi isso que aconteceu. Não gostei, gente. Não gostei do desempenho do Vasco. Não gostei porque eu fiquei dos 45 minutos do primeiro tempo até o final do segundo tempo olhando o Fluminense jogar. E olhando para a partida e falando: caramba, daqui não vai sair nada. E aí começou as alterações por parte do Barbieri, né? Assim que houve as duas últimas alterações, ficou nítido. Ele tirou todo esse bloco ofensivo do Vasco. Ele tirou o André e o Jair, que são os dois volantes mais ofensivos, tirou o Peck, tirou o Alex Teixeira e tirou o Pedro Raul. E o nível faz assim, ó, é bizarro, né? Os jogadores que estavam em campo não estavam desempenhando bem, mas a saída deles faz com que o Vasco piore ainda de rendimento. Que sai o Pedro Raul, diante de muitas críticas, é um baita jogador. Eu vou falar, o Pedro Raul é um baita de jogador. Tá jogando sozinho, cara. Sozinho que o Pedro Raul tá jogando. Então sai o Pedro Raul e entra esse Raul Seco, Raul Cruz, sei lá o nome do Raul, que não joga bola, cara. Não joga. Não joga, não vou ficar me segurando das minhas palavras. O Raul não joga bola.
Raul não é um jogador a nível de Vasco. Raul não vai ser um atleta que vai renovar o seu contrato no ano que vem. Não joga a bola do Raul. Então sai Pedro Raul, entra Raul. Sai Peck, entra Figueiredo, porque foi quem caiu por ali. Sai Peck, entra Figueiredo. Pergunta que eu faço é: por que não colocou o Luco Orediano? Por quê? Algum problema? Não vejo sentido. Aí sai Jair, entra Marlon Gomes. Aí não tá jogando nada, mas o Marlon também não tá jogando essa bola toda. E aí sai Andrei e entra Galarza. Outra situação aí que realmente é incompreensível, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender que o Andrei não tá jogando bola, cara. O Andrei, desde que voltou ao Vasco, não joga mais futebol. Impressionante o que tá acontecendo com esse garoto. E o Galarza é um jogador de intensidade física. O Galarza é um atleta que tá em todos os lugares do campo, é impressionante. Mas ele consegue roubar a bola. E o que fazer com ela? Fica essa dúvida, fica esse questionamento. E por último, saiu, né, o Alex Teixeira e entrou o Ignaldo. Então o Vasco fez essas 5 mudanças. O Vasco estava esperando uma bola no contra-ataque, criou oportunidade de contra-ataque, mas aí a bola parava num Raul, não rendia, parava num Figueiredo, não rendia. Tinha o renovo físico, tinha essa intensidade, mas não tinha cabeça, não tinha inteligência de um jogador de futebol profissional. Fez com que o Vasco terminasse a partida no 0-0. Não gostei. Acho que o Vasco poderia ter jogado bola. O Vasco se abdicou de jogar bola. E um clássico não dá pra ser assim. Um clássico não pode se abdicar de jogar bola. Joga, irmão, cai pra dentro. Se é pra perder, perde. De 3, de 4, cai pra dentro. O Vasco hoje, realmente, a torcida do Fluminense começou a cantar timinho, timinho. E hoje o Vasco se comportou como um timinho. Essa Cruz de Malta aqui, né, ela é muito grande pra gente se comportar como um timinho dentro do Maracanã. Não gostei, de verdade mesmo, não gostei da atuação do Vasco. E aí a gente começa a partir e pensar por outros olhares. O que eu gostei do Vasco? Gostei do Léo Jardim. Que goleiro, né? Vamos lá. Diante de todas as críticas, que goleiro, né, o Léo Jardim? Que diferença é ter um goleiro embaixo das 4 linhas. Baita de um jogador. Só isso que eu tenho a falar. Um baita de um jogador é o Léo Jardim. Salvou o Vasco de ter perdido hoje. Robson Bambu. Diante de muitas críticas, tá jogando bola. Mais uma partidaça do zagueiro. Hoje o Robson foi melhor do que o Léo. Hoje o Robson foi melhor do que o Léo no sistema defensivo. O Léo novamente muito bem, mas tem que dar esses méritos ao Robson. O Léo não errou, o Léo não foi mal, mas o Robson está surpreendendo muito positivamente. Lucas Piton, mais uma partida muito boa. Eu acho que o Pumita tá fazendo falta as espetadas dele, que sempre foi falado, né? O Pumita veio do Nacional do Uruguai ao Vasco com exatamente essa característica. Muitos uruguaios falando, o Pumita é um jogador pra frente. Lá no último terço do campo ele é decisivo, ele é um jogador de chegada, ele é um jogador de chute, ele é um jogador de poder de finalização, mas o Maurício Barbieri manda ele ficar. Eu lembro até hoje de um jogo decisivo, que o Maurício Barbieri virou pro Pumita e falou: não sobe, eu falei pra você não subir, fica. E agora ele tá ficando. E essas espetadas que a gente sempre gostou do Pumita, esse mano a mano, esse 1 contra 1, essa chegada na linha de fundo, não tá tendo e tá fazendo falta. É por isso que hoje a gente olha pro Pumita e acha que ele caiu de nível. Não é que ele caiu de nível, é que onde ele é mais forte, que é no setor ofensivo, ele não vem sendo mais utilizado. Ele hoje fica, não passa mais da linha do meio do campo. Rodrigo, uma partida muito boa, seguro, critiquei muito esse garoto durante a semana, mas estou aqui para elogiar, gostei da partida do Rodrigo, perdão. Andrei muito mal, volto a repetir, não estou entendendo o que está acontecendo com esse garoto. Fez 19 anos, comemorou, fez festinha, brincou, zoou, jogou porcaria nenhuma hoje. Jair não jogou nada hoje também. Alex Teixeira tentou, foi responsável, deu uma assistência, correu enquanto tinha que correr. Acredito que tá sozinho também, não vou cobrar muito. Pedro Raul, mesma situação, marcou o gol, tá sozinho, uma dependência muito grande do pivô do Pedro Raul, e não pode ser assim, isso não é o correto. E o Peck mais uma partidaça. Ataca, marca, corre, dribla, chuta, 1001 utilidade. E pro Barbieri, precisa ajeitar. Tem que entender que não é Bragantino, ele tem que entender que não é Flamengo, ele tem que entender que não é qualquer outro time que ele treinou. Tem que entender que é Vasco. E Vasco e Fluminense no Maracanã, meu amigo, é pra partir pra cima. Independente da situação que o Fluminense esteja vivendo. Jogar como jogou hoje foi ridículo, na minha humilde opinião. Mas deixa aí a sua, né, opinião. Coloca aí nos comentários o que você achou do desempenho do Vasco nessa noite de hoje no Maraca. Vasco 0, Fluminense também 0. Vasco agora enfrenta, se eu não me engano, o Coritiba. Não, o Santos, depois vem Coritiba, depois vem uma outra sequência de Inter, São Paulo, Flamengo. O brasileiro é muito difícil. Se o Vasco não conquistar pontos, não foi contra o Bahia, como vai ser contra o Coritiba, como vai ser contra o Santos, vai ficar difícil. Esse foi o pós-jogo do Gigante. Se curtiu, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e coloque a sua opinião aí nos comentários.
Vamos que vamos, fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Rapaziada, só pra explicar uma coisa a vocês. Em alguns momentos do vídeo eu acabei falando 0 a 0. Vocês sabem que a partida não foi 0 a 0. Mas eu fiquei tão chateado, cara. Pode parecer besteira. Eu fiquei tão chateado com o comportamento do Vasco. Mais uma partida jogando dessa maneira ridícula. Que perdi. Perdi o placar 1 a 1. Só pra corrigir e fazer essa errata. Mas não gostei, volto a repetir. Um desempenho realmente de timinho. Jogar contra o Fluminense no Maracanã, quando tem essa cruz de malta no peito, não pode jogar como timinho, não. Enfim, agora sim, vamos que vamos. Saudações vascaínas.